aos internautas que estão nos acompanhando pela internet, através do site espiritismosul.org.br, essas palestras que são transmitidas ao vivo e que ficam gravadas também no YouTube, acessando o canal Paz em Jesus Uruguaiana no YouTube, tem todas as palestras lá também. Vamos dando continuidade às atividades da casa, agora para a parte da exposição doutrinária. Para tal, convido a todos para fazermos a prece de início. Neste momento que nos reunimos diante de um dia de intensas atividades, nestas reflexões que o Espiritismo nos traz, neste ambiente de paz, neste ambiente de trabalho com Jesus, rogamos aqui o amparo dos bons espíritos, do diretor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, que nos auxilie, para que mantenhamos este nosso pensamento em sintonia com o Criador, absorvendo as lições que nos traz a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. É nesse desejo que, em nome de Deus e em nome de Jesus, damos iniciada esta atividade. Na internet há uma pequena história que nos faz refletir. Conhecida por muitos, é verdade. Diz que um pequeno burrinho, jovem ainda, chegou em casa entusiasmado, feliz, aquele pequeno burrinho, dizendo: mamãe, eu sou um espetáculo. As pessoas vibram com a minha chegada. Quando cheguei em Jerusalém, as pessoas gritavam, diziam viva, me aplaudiam. Eu não sabia que era tão querido. E a mãe, em toda a sua sabedoria, disse ao burrinho: e quem você carregava? Ah, era um tal de Jesus. Pois bem, amanhã você volte à cidade, mas vá sozinho para ver a sua popularidade. No outro dia, ele foi e voltou para casa muito triste. Disse: mamãe, eu não entendi, porque eu cheguei na cidade e as pessoas não me notaram. Muitas delas até me enxotaram. Pois é, isso é para você aprender que sem Jesus você é só um burrinho. E nos faz pensar a moral da história. Sem Jesus, nós somos nós mesmos. E será que nos conhecemos? Será que sabemos quem somos? Sendo nós mesmos, com a nossa ainda dificuldade aqui na Terra, com as nossas imperfeições que surgem todo dia, quando descobrimos que na Terra não tem santos, nem grandes exemplos no comum, a não ser os missionários que de tempos em tempos
Jesus envia a terra, mas os demais, no comum, espíritos imperfeitos, ainda cheios de egoísmo, ainda cheios de vaidade, de orgulho, ainda apegados àquilo que não é nosso, ao mundo material, ao mundo das coisas, do que eu tenho ou que acho que tenho, até perder. Porque tudo que eu tenho, eu posso perder a qualquer momento. Quem somos nós, na verdade, sem Jesus? Jesus nos traz uma frase conhecida por todos, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o ser humano materialista, o ser humano que quer as coisas para hoje, impaciente, toma esta frase no sentido da personalidade do Cristo, tendo nesta personalidade de Jesus a salvação. E muitos dizem: quem crê em Jesus está salvo, quem aceita Jesus está salvo. E a figura do Cristo, persona física, é cultuada. Muitas pessoas colocam imagens do Cristo em suas casas, e outros ainda o Cristo crucificado, naquela cruz pregado, ainda cultuam como ali estivesse a sua proteção, a sua salvação, colocando na persona, no físico, o caminho que ele pregoniza. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, o Espiritismo que veio trazer de novo Cristo de volta à humanidade, que estava já esquecido porque o culto era na persona, na imagem. E o Espiritismo vem trazer o cristianismo de volta, veio trazer a sua lição, que é o que estamos precisando. E ainda no próprio Espiritismo encontramos espíritas que não entenderam ainda, porque nós trazemos das nossas raízes do passado, porque vivemos também em outras religiões de culto, se não nesta encarnação, em encarnações passadas. Trazemos muito em nós esse culto à imagem. E queremos uma solução imediata dos nossos problemas. Queremos uma salvação externa dos nossos problemas. Muitas pessoas dizem: eu vou no centro espírita tomar um passe, porque não conseguiram ainda refletir o que vão fazer na casa espírita. A casa espírita é o local onde a pessoa vai tomar um passe. Hoje eu estou carregado, vou tomar um passe. Não entendeu ainda a proposta, ainda não se adentrou no Espiritismo. Ainda o Espiritismo é um culto exterior. Tem pessoas que vão procurar o atendimento fraterno na casa para receber passe, como se atendimento fraterno tivesse essa função, mas as pessoas não sabem. O atendimento fraterno não teve, nunca terá a função de receitar alguma coisa, muito menos passe. A função do atendimento fraterno é ouvir as pessoas,
a pessoa que está passando por alguma dificuldade, é ouvir-lhe em caráter sigiloso, é consolar com aquilo que nos traz o Espiritismo. Essa é a função do atendimento fraterno única. Assim como a casa tem outros setores que trabalham outras funções, que nós podemos aproveitar, como, por exemplo, a evangelização da infância e da juventude, a área da família, que atende assuntos relacionados à família, a área de assistência e promoção social, que atende às carências físicas daqueles que estão necessitando, também o passe para aqueles que estão enfraquecidos e precisam de uma carga vibratória de fluidos, vários setores funcionando, mas nós vemos ainda no físico, no material, na busca de uma solução externa dos nossos problemas, de um Cristo que resolva a nossa vida, que cure as nossas enfermidades. Jesus não curou a todos por onde andou. Ele promoveu algumas curas daqueles que já estava terminando o seu ciclo de provas. Porque Jesus poderia, naquela época, onde ele estava, por todo o seu potencial, pela sua capacidade extraordinária, já conquistadas por inúmeras encarnações, ele poderia, num simples comando, curar a todos na cidade. Mas ele não fez isso. Porque as nossas enfermidades são consequências de nós mesmos. Nós somos os criadores das nossas enfermidades, pela culpa que carregamos pelos males praticados. E nós alcançaremos a cura quando nos perdoarmos. Então, processaremos a autocura. Tem pessoas, às vezes, que têm determinada enfermidade, determinada situação, alergia, enfim, e procuram um médico aqui, procuram um médico ali, tomam um medicamento acolá, fazem exame, e não conseguem. Lá, um determinado dia, chega alguém, aquela pessoa da família, às vezes, ou um conhecido, ancião, e diz: toma um chazinho de folha de laranjeira. E a pessoa já não sabe mais o que vai fazer, já procurou todos os médicos e toma. E fica boa. Mas, meu Deus, que milagre foi esse? Foi o fim da sua prova. Estava chegado o momento em que terminava a prova. Então nós restituímos o nosso bem-estar, porque a nossa consciência de culpa nos perdoou, nós nos perdoamos. Então, o Espiritismo é a escola do Cristo. A casa espírita é a escola. É para isso que aqui chegamos, para aprender com Jesus. É esta a função da casa, de nos mostrar o encontro novamente que precisamos fazer com o nosso Mestre querido, para nos entendermos, para nos conhecermos e para amadurecermos como espíritos encarnados, que não são da terra, mas que estão atualmente na forma humana, para o processo de aprendizado, de resgate e de construção da própria felicidade. A nossa vida é o que dela fizermos.
Então, o que Jesus nos traz como o caminho, a verdade e a vida é o seu ensinamento, é a moral que ultrapassou os séculos. E o Espiritismo reaviva neste momento crucial, neste momento grave que está passando a humanidade. E basta vermos os noticiários para vermos como é grave o momento que estamos vivendo, de transição planetária, de última oportunidade, do fim do mundo, do fim deste mundo contrário às leis de Deus. Porque estamos já na madrugada de um novo dia, aonde aqui a Terra se passará e já está nesse processo de transformação de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Muitos não terão mais oportunidade de encarnar aqui e serão levados para outros planetas, já está acontecendo, porque estão atrasando o processo na Terra. Então, o Espiritismo, neste momento, veio como escola casa espírita, nos ajudar neste autoconhecimento, nesta nossa transformação, a superarmos este homem velho, ainda carregado de orgulho, de vaidade, de egoísmo, para um homem novo, assim como nos convida o nosso Mestre Jesus. Conta a lenda que um grande rei, em toda a sua força, corpo atlético, teve um sonho. E neste sonho ele havia perdido todos os seus dentes. Ele acordou apavorado, como qualquer um de nós. Imagina, banguela da noite para o dia. E ele disse: chamem um adivinho, eu quero saber qual é o significado deste sonho. E foi chamado o adivinho. Chegando o adivinho, ele contou o seu sonho, e o adivinho lhe olhou e disse: este sonho, em que o Senhor perde todos os seus dentes, significa que todos os seus morrerão. O rei ficou irado, levantou-se e disse: prendam este homem e lhe apliquem 50 chibatadas. E levaram o homem para o castigo. Me chamem outro adivinho. Chamaram outro adivinho. E ele contou o seu sonho àquele outro adivinho. E o homem olhou e disse: majestade, este sonho significa que o Senhor viverá muito, muito mais do que os seus. Ele olhou o adivinho e disse: deem 100 moedas de ouro a este homem e que se vá. E um daqueles que acompanhava o rei, conduzindo aquele adivinho, disse: eu não entendo. Porque você disse a mesma coisa que disse o outro adivinho, e no entanto ele recebeu 50 chibatadas, e você 100 moedas de ouro. Disse ele: é muito simples. É a maneira de dizer as coisas. Porque a verdade, ela precisa ser dita. Nós precisamos dizer a verdade. Porque se nós não dissermos a verdade, nós morreremos com a mentira. Esta mentira vai nos destruir.
ou esta falta de dizer a verdade, de sermos assertivos, vai nos destruir. Porque às vezes a gente vê uma coisa que não está correta. Isso não está correto. Mas eu falo para essa pessoa, mas se eu disser, essa pessoa pode se melindrar, ela pode se magoar. Como é que eu vou chegar a dizer para ela? Então não vou dizer. Afinal de contas, ela deve se dar de conta. A vida deve ensinar. E a gente vai embora para casa. E a gente chega em casa e fica pensando, mas eu acho que eu devia ter dito. A gente chega a sonhar com aquilo. A gente acorda de manhã, mas por que eu não disse? E muitas vezes isso vai ficando em nós, isso vai se acumulando em nós, e vai gerando um desequilíbrio psíquico e, consequentemente, um desequilíbrio físico, uma enfermidade, por ficarmos amargando aquilo que deveríamos ter dito, mas que não tivemos coragem de dizer. E que muitas vezes chega a tal ponto que eu encontro aquela pessoa de novo e aquela pessoa me olha e eu digo um monte de coisa para ela. Porque estava tudo entalado lá do que ficou. Então eu preciso dizer, eu preciso falar, mas eu preciso encontrar um meio de falar. Então, a forma de dizermos as coisas é um processo de autoeducação. E é para isso que eu estou aqui na Terra, para me educar. Mas aquele fulano ele pode ter feito, ela pode ter feito, mas o que eu fizer agora, a responsabilidade é minha. O que eu fizer agora vai ser processo meu de aprendizado ou não. Então, eu preciso falar. É como diz a história em que, se você pegar uma pedra preciosa e jogar no rosto de alguém, você machuca. Ninguém vai gostar. Agora, se você pegar a joia, embalá-la em um belo embrulho e presentear a pessoa, ela vai ficar maravilhada. E o que é esse embrulho? O que é esse adorno? É a indulgência que o Espiritismo nos diz. Porque o Espiritismo nos diz, fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? É a caridade conforme, vão dizer os Espíritos, conforme entendia Jesus. Que é indulgência. Ou seja, as pessoas erram, porque ainda não sabem, ou porque eu nem imagino o porquê. E às vezes eu julgo. Alguém errou, eu já julgo aquela pessoa. Mas eu não tenho esse direito. Porque diziam os Espíritos, para mim julgar, eu teria que conhecer as últimas 200 encarnações daquela pessoa. Porque se eu estivesse no lugar dela, talvez eu estivesse fazendo coisa pior. Então, se está errando, se está fazendo algo desagradável, aquela pessoa está com alguma dificuldade. Então, ser indulgente, isso é caridade. Procurar compreender o outro e dar-lhe oportunidades, ou seja, compaixão. Porque se fosse por amor, talvez nós não pudéssemos estar encarnados hoje, de tantos erros que trazemos conosco. Mas o que nos permite estar encarnados é a compaixão divina. É mesmo estando errado, e mesmo não merecendo, temos uma nova oportunidade. Deus nos permite que ajudemos pessoas que muitas vezes não merecem.
E aquela pessoa é ajudada por compaixão. A sua dor muitas vezes é amenizada por compaixão. E ela não tinha merecimento. Mas a nossa atitude auxiliou-a. É uma pessoa que não merecia ser ajudada. É uma pessoa que não merecia estar no meio das pessoas devido ao seu comportamento. Mas nós, tocados por compaixão, vamos ajudar. Mesmo não merecendo. E Deus permite que mesmo aqueles que não mereçam sejam auxiliados pela compaixão. Esse embrulho é o perdão. É o perdão que o Senhor nos convida, que o nosso Mestre nos ensinou na cruz. Perdoa. Perdoar significa doar na periferia. É o que significa essa palavra. Perdoar. Doar na periferia. Doarmos à nossa volta. Perdoar. Não 7 vezes, mas 77 vezes, 7 vezes cada erro. Perdoarmos infinitamente. Mas eu já disse para esse fulano, para esse ciclano. Eu digo uma vez, me faz uma, na segunda. Não foi isso que Jesus nos convidou. Na segunda também. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Então, quando nós encontramos Jesus na nossa vida, passamos a repensar o nosso modo de agir. Este embrulho significa a benevolência. Darmos o melhor de nós, que não é muito, é verdade, mas o melhor de nós em prol de alguém. A caridade não é só dar o pão a quem tem fome, mas é dar todo esse conjunto, perdão, indulgência, caminhar juntos, recomeçar. E isso leva tempo, porque ninguém muda da noite para o dia. Ninguém muda. Como aquela criança que ia na evangelização e em casa chegava, subia na mesa, subia no sofá, e a mãe dizia: menina, mas tu não vai na evangelização? E ela disse: ah, mãe, que dirá se eu não fosse? Leva tempo. Ninguém muda do dia para a noite. E o ensinamento, a educação, ela se dá de dentro para fora. E quando nós queremos ajudar alguém, não vai ser com palavras. Porque não são as palavras que são vistas, mas são nossas ações. Então, a maneira de dizermos as coisas muda muito. Encontrarmos o jeito certo de dizer o que precisa ser dito, de fazer o que precisa ser feito, porque senão nós vamos passar a nos culpar por não termos dito e por não termos feito. Mas se fizermos também atravessado, nós nos culparemos, porque nós agredimos em vez de ajudarmos. A maneira de dizer as coisas. Jesus muda a nossa vida. Jesus é este caminho de ações. E para finalizar, na cidade de São Paulo, grande cidade, um jovem senhor agora tem o seu filho. Joel agora recebe nos braços o pequenino João. Está feliz pelo filhinho junto com a esposa. Agradecem a Deus. E o menino vai crescendo, saudável. Eles saem juntos, vão ao parque.
Ele é apegado por demais ao filho. Quando chega do trabalho, abraça-o ternamente, beija-o com todo carinho, com toda ternura. Quando o menino completa 4 anos de idade, Joel descobre que João está com câncer. Vai para o tratamento terrível, acompanhando, levando seu filho amargurado, sofrendo junto aquelas terapias que parecem não ter fim. Já se passa um tempo do tratamento e os médicos lhe dizem que o câncer alastrou-se pelos órgãos. Naquela tarde, Joel volta para casa em seu carro com seu filho amargurado pela notícia que recebera. Ele passa ainda na parada de ônibus, onde há uma mãe com outro menino, que ele reconhece que também faz tratamento junto com o filho, mas ele segue adiante, porque ele está amargurado, ele está sofrido em sua dor que lhe rasga o peito. Passa-se um período e o menino desencarna. É vencido pela enfermidade. Joel entra em depressão. Não quer mais viver. A vida não lhe tem mais sentido, porque lhe foi tirado o grande amor, o grande significado de tudo que ele podia fazer nesta vida, que começa num berço e termina num túmulo. Certa noite ele está amargurado, na sua depressão, e cai no sono. E no sono, a imagem de Jesus lhe aparece. E ele, vendo a imagem do Cristo, que ao acordar está tão marcada na sua vida, que ele acorda pela manhã, chama a esposa e diz: Jesus está me chamando. Eu acordei. Levanta-se, toma um banho, pega o carro e cria agora uma organização que ajuda as crianças, as famílias com câncer. Todos os dias ele pega o seu carro e atravessa a cidade, recolhendo as pessoas para levar para o tratamento. A mãe com seus filhos, o pai com seus filhos, que estão em tratamento do câncer. Anda quilômetros e está feliz, porque está contribuindo, está amenizando um pouquinho a dor, porque as pessoas saem de casa numa cidade grande, pegam 2, 3, 4 ônibus para poderem chegar com o filho, com a criança, no local para fazer o tratamento. E quando eles terminam aquele tratamento agressivo, eles saem cansados e precisam pegar mais 3, 4 ônibus para voltar para casa. Mas graças ao atendimento que está dando Joel, eles têm pelo menos o transporte para voltar para casa e fazerem seu tratamento. O que nós estamos fazendo? Porque você sem Jesus é só um burrinho. Nós sem Jesus somos só nós. Mas com Jesus nós podemos fazer muito mais. Porque Jesus nos fortalece, nos inspira para que contribuamos nesta encarnação
de curta duração, porque somos espíritos imortais. Já vivíamos antes e viemos de casa para esta escola terrena. E terminada a nossa jornada, estaremos deixando a forma humana para voltarmos para casa. Abraçarmos os nossos familiares que vão estar recebendo-nos com felicidade, porque está de volta para casa. Aquele que na terra os homens choram a sua morte, mas está ressuscitado, tal qual a mensagem desta semana dos indígenas, na morte ou no desencarne do ator Domingos, que desencarnou no Rio São Francisco. E os indígenas que participaram da novela trouxeram uma mensagem à família dizendo: por que querem trazer o espírito dele de novo? Ele hoje, no Rio, renasceu. Ele voltou à vida. É a ressurreição. É quando o espírito ressurge de novo em casa, no mundo espiritual. Ele está bem. É a mensagem dos indígenas, à família e a todos nós. A vida continua. A morte nada mais é que a ressurreição. É quando o espírito volta à vida de novo, depois de estar mergulhado neste corpo carnal. Porque a vida continua. É Jesus que nos mostrou isso depois da morte na cruz. Ele volta no terceiro dia para dizer: a morte não existe, eu continuo vivo. A vida é espiritual, somos espíritos imortais. A vida foi o que Deus criou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espiritismo é a pedra fundamental para nós, alunos deste mestre, e que estamos nesta escola espírita. A casa tem estudos para nós, estudantes. Tem segunda, estudo evangelho, tem quarta-feira, estudos variados, tem na quinta-feira estudo, tem na sexta-feira, tem no sábado, de noite e tardezinha, às 18 horas, tem domingo às 10 da manhã, só não tem terça, mas na extensão tem. Todos estão convidados a estudar com Jesus e ganharmos a nossa encarnação. Vamos orar. Vamos fazer as irradiações. Neste momento em que Deus está aqui. Neste momento que Jesus nos envolve neste amor divino. Neste momento que nossos familiares do mundo espiritual comungam conosco. Neste momento em que a mensagem do Mestre nos toca a alma e nos convida a uma vida nova, para que aprendamos a amar. Amai-vos como eu vos amei, nos ensinou Jesus. Amai-vos uns aos outros. Sede tolerante com o vosso irmão, sede compreensivo. Se torne o último, humilhe-se, porque os últimos serão os primeiros. É o convite de Jesus a servir e estarmos sempre prontos a lembrar em nós a sua mensagem, em nossa vida, em nosso modo de agir, de pensar, de falar, de se expressar. Jesus nos envolve neste momento. E a sua força divina, o seu amparo, as suas vibrações elevadas, fazem com que venhamos a pedir também por nossos familiares e amigos, para que esses fluidos benéficos possam envolver-lhes e eles possam sentir-se tocados pelo convite de Jesus a uma vida nova. Neste momento, aqueles amigos, aqueles familiares que estão enfermos do
corpo, que estão com dificuldades psíquicas, que estão passando por dificuldades, envolvidos nos vícios de variadas matizes. O nosso pensamento direcionado a eles leva-lhes a vibração de Jesus que está aqui. E toca-lhes. E renova-lhes o campo vibratório. E acorda-lhes, tal como a gota medicamentosa, silenciosa, que vai pouco a pouco mudando a nossa vida. O que não podemos é desanimar, persistir, confiar com fé em Deus, em Jesus, na vida. Retornamos aos nossos lares, nesta paz e nas reflexões